Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Então hoje eu percebi que não saiu vídeo no canal terça-feira porque eu acabei não conseguindo editar e eu achei que estava programado e não saiu. Então eu achei mais fácil conversar em live porque, enfim, várias coisas da vida, né? Nem sempre a gente vai conseguir deixar as coisas perfeitinhas e redondinhas. Então vamos de live porque quem sabe a gente consegue deixar as coisas fluírem também, tá ok? Então hoje eu queria conversar sobre flexibilidade e grupos, porque uma das coisas que eu gosto muito de estudar é a questão dos grupos, já que primeiro a psicologia ela tem um pezinho aí na questão de relacionamentos interpessoais, e além disso também eu fiz a pós na SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, onde a gente consegue conversar e teve uma experiência tão rica, que eu tenho amigos dessa pós-graduação até hoje, porque a gente aprendeu de verdade o que é ter grupo. E aí eu comecei a perceber que eu já faço um movimento de aprender sobre grupos já há alguns anos, então, mesmo sendo uma psicóloga que trabalha de maneira individual, geralmente na avaliação psicológica, eu costumo participar de grupos como a categoria do conselho, que é o CRP, eu costumo participar da gestão aqui em Foz, eu costumo participar da Brapsit também, já fiz parte. Então, assim, vários momentos da minha vida eu prezei realmente estar participando com grupos. Então, acho que faz super sentido conversar um pouco sobre flexibilidade, porque foi uma coisa que eu comecei a perceber que tanta gente tem dificuldade que eu achei até um pouco assim fascinante, porque como é que as pessoas hoje em dia estão percebendo os grupos? Isso foi uma das coisas que me motivou a começar essa conversa aqui com vocês. Então, a primeira coisa que vocês poderiam fazer quando a gente está convivendo em grupo é primeiro perguntar: que tipo de grupo é este que eu estou participando? Porque se é um grupo de trabalho, você talvez tenha que ter um tipo de posicionamento. E aí, se é um grupo de amigos, é um outro tipo. Mas e se é aqueles grupos de faculdade, se é um grupo de igreja ou algum trabalho que você tem que fazer de maneira externa ao teu trabalho, você acaba tendo que se relacionar com essas pessoas. Nem sempre as relações são fáceis, né? Porque quando a gente junta grupo, existem, pelo menos 10 pessoas, beleza. Então, são 10 jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente também coloca que cada um tem seu jeito de ser e muitas vezes, infelizmente, a gente prefere que o nosso jeito acabe se prevalecendo acima do grupo. Mas uma das coisas que eu consegui aprender é: se você vai ter 10 jeitos de fazer essa mesma situação, porque é um grupo de 10 pessoas, pode ter certeza, a gente vai terminar com a 11ª maneira de se fazer uma atividade. Por quê? Porque tem que ser a soma de todas elas. Então, quando a gente começa a entender que a flexibilidade é abrir mão do seu espaço, talvez de uma maneira onde você possa sim contribuir, isso é muito saudável. Então, você poderia então colocar de outras maneiras da sua ideia, e principalmente a riqueza do grupo é quando a gente consegue aprender com o outro e também colocar um pouquinho do jeito dele no nosso. E aí então a gente cria uma coisa totalmente nova, porque é a riqueza das diferenças que vai fazer o grupo caminhar de um jeito só dele. Então a gente costuma pensar em grupo com uma identidade única, só dele. Mesmo sendo um grupo de várias pessoas, a gente sempre vai falar que aquele grupo ele tem uma característica única, que é uma identidade dele, que vem a partir da soma de todas as partes. Então isso é ótimo. Então, pensando nisso, eu me perguntei aqui também. Deixa eu ver, porque eu tinha colocado aqui as minhas anotações. E por que falar sobre flexibilidade? Porque isso tem sido uma das coisas que as pessoas não têm pensado tanto. Eu percebo que estão voltados para as coisas, e geralmente quando a gente começa a falar em grupo, a gente começa a ter algumas regras, verbais ou não verbais. Então isso também é bastante interessante. São contratos de como você vai conseguir
se colocar dentro desse grupo, se esse grupo aceita você ficar mexendo no celular enquanto o outro está falando, se não vai aceitar. Por exemplo, uma família que está no meio de uma discussão de um tema importante para a família, talvez a economia de eletrodomésticos, coisas nesse sentido, porque faz parte da rotina familiar, você tem que pensar a respeito de dinheiro. Enquanto você está tendo essa conversa, que é super importante e afeta a vida de todos os familiares, incluindo você vai ter que tomar um banho mais rápido, ou não vai poder fazer tal coisa, ou então a gente vai ter que mudar os horários da rotina para que possa priorizar, então, ligar o ar-condicionado em determinada hora, se for o caso de ter, claro. Então, como é que vai funcionar se essa pessoa que vai fazer parte desse contrato, que aí é até um contrato verbal mesmo, de um momento de dificuldade, ela vai estar lá mexendo no celular, ou então ela vai estar distraída, escrevendo alguma coisa, ou lavando uma louça, e não está prestando atenção de fato naquela conversa. Então, quando a gente começa a falar sobre flexibilidade, vem tanto da questão de comportamento, que é você estar abrindo mão de algo para poder estar naquele grupo e conversando com ele por inteiro, vem na questão das crenças também, que é você conseguir entender o que é teu, ele vai influenciar no grupo, porém ele não precisa prevalecer. Então, quando a gente começa a entender qual parte a gente pode ajustar, é que a gente vai conseguir colocar essa flexibilidade em ação. E principalmente vendo depois também. Um dos problemas é que as tarefas não ficam bem definidas. Então, dependendo do grupo que você tem, se as pessoas são com pouca iniciativa, a gente precisa colocar as tarefas bem definidas. E principalmente o que é esperado quando aquela tarefa está concluída. Então, uma coisa é você deixar o grupo fluir, porque é um grupo de lazer, é um grupo que você consegue ter essa falta de compromisso com relação a prazos. Agora, quando a gente começa a falar de trabalho, que você tem prazos, que tem todo um jeito de você trabalhar com determinadas qualidades, a gente começa a colocar alguns critérios, é preciso entender que o líder, então alguma pessoa desse grupo, se responsabilize por trazer essa ideia, então, bem objetiva do que vocês devem alcançar. E se você percebe que ninguém do grupo está fazendo isso, como é que você vai fazer? Tome iniciativa. Uma das maneiras melhores de você conseguir fazer um grupo caminhar é realmente você falar o que está acontecendo. Você percebeu que o grupo está distraído? Pede a palavra, fala que você está percebendo isso. Então aí vocês podem trabalhar com relação a isso. Uma pessoa saiu da sala, 2 pessoas saíram da sala, 3 pessoas saíram da sala, o grupo está esvaziando. Fala, será que não é hora de dar um intervalo? Vamos todo mundo no banheiro, tomar uma água, que às vezes pode ser um limite físico mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando em grupo, uma das coisas que vai te ajudar nessa questão da flexibilidade é você olhar os movimentos que estão acontecendo ali e se ater ao que todas as pessoas estão colocando nelas dentro desse espaço. Então, quando a gente fala em trabalhar em grupo, já escutei muita gente abrindo mão, até mesmo de dizer assim, não, eu prefiro trabalhar sozinho, porque é o meu jeito, vou fazer no meu tempo. Exatamente, quando a gente precisa trabalhar com outra pessoa, é ceder o seu tempo para outra pessoa. E como você quer fazer isso? É verdade que você realmente não tem tempo, ou você apenas está usando o tempo como uma muleta para não se colocar em grupos? Porque lidar com o diferente não é fácil, mas com certeza é sempre rico. Ok? Então essa é a palavrinha que eu queria deixar na nossa quinta de hoje. Eu espero que você tenha um ótimo dia. E se você tiver alguma dúvida, deixe as perguntas aqui ou então lá no YouTube, que eu também vou colocar. O YouTube é Psicóloga Vanessa Monte. Esse é um tema que eu adoro. E se você for de Foz ou região, que é Foz do Iguaçu, Paraná, a gente vai ter um psicoencontro também no dia 9 de março na sede. Ele é aberto para os psicólogos registrados para que a gente possa conversar. E é daí que vem a nossa riqueza, de aprender as coisas com as outras pessoas, de entender como é que grupos são espaços de compartilhar e espaços de aprendizado, ok? Então, tenha um ótimo dia no dia de hoje, uma quinta-feira maravilhosa, se possível. Sexta, sábado e domingo tá vindo aí, mas não esqueça, suas metas não somem porque nós estamos chegando ao final de semana. Sempre pense em como que você está se colocando na sua vida e também como você tem colocado as suas palavras dentro de um grupo,
para ele poder ser percebido e principalmente você poder compartilhar e aprender com esse grupo de maneira